E a notícia do dia é a suposta escalação irregular do atleta Cleiton por parte do Vasco da Gama, que poderia acarretar na perda de até 24 pontos por parte do Vasco da Gama. O Cleiton teria sido escalado irregularmente em 7 partidas, o que acarretaria em perda de pontos em cada um desses 7 jogos, e aí, com certeza, o Vasco iria lá para a última posição do campeonato, seria lanterna da competição atrás do Avaí e já estaria até matematicamente rebaixado, mesmo com ainda 4 jogos aí por jogar. Ah não, cara, vai começar de novo essa história. Não acredito, cara, não acredito que vai começar isso de novo. Calma, cara. Não, tem que ser sempre assim, cara. Final de ano, esse desespero de novo. Agora essa história que a gente vai ser rebaixado. Não acredito nisso. Calma, cara, calma. Tava sentindo, sabe? Tava sentindo que o Vasco tava correndo risco de rebaixamento ainda. Falei, pode perguntar aí, tava falando pra todo mundo. O Vasco não tá livre do rebaixamento. Eu achei que era porque o Fluminense, o Botafogo e o Cruzeiro iam ganhar 5 jogos seguidos. Mas agora eu tô vendo que não. Eu tô vendo que é por causa dessa sacanagem aqui com o Cleiton. Estão perseguindo o Vasco. Querem pegar o Vasco. Calma, mano. Eu tô falando pra você... É isso, cara. Eu tô falando. Essa parada vai pra frente e vão rebaixar o Vasco de novo. Os caras querem perseguir o Vasco. Os caras querem derrubar o Vasco. Não vão descansar enquanto derrubarem o Vasco. Isso aí vai... não vai nem jeito, cara. Calma, cara. Relaxa. Ô, calma. Pera. Ô, respira. Calma, calma, calma. Tá calmo? Ótimo. Vamos lá, vamos explicar. Isso tudo aí não tem nada de concreto. É muito mais desespero de quem tá lá brigando na zona da confusão até agora, de quem tá vendo que em campo vai acabar sendo rebaixado mesmo e tá procurando aí pelo em ovo para tentar, nos tribunais, reverter uma situação que em campo ele tá vendo que não vai conseguir, né? Não sei qual é o clube que está interessado, que está por trás disso aí, mas a gente tem na história outros exemplos de viradas de mesa assim, de clubes que foram rebaixados em campo e procuraram fora dele manobras para permanecer na primeira divisão. Já conseguiram outras vezes, né? Tem o caso clássico da Portuguesa em 2013, então estão procurando de novo. Há um tempo atrás já teve aquela história de que o Cruzeiro ia perder pontos por causa do processo que ele está enfrentando na FIFA, aquilo ali não deu em nada, agora estão vindo com essa história do Vasco aí. É, antes de tudo, uma notícia para gerar caça-clique e, mais ainda, né, como eu disse, um desespero dos times que estão lá embaixo da tabela e que estão aí procurando por qualquer recurso disponível para não serem rebaixados, porque sabem o impacto profundo que vai ser um rebaixamento na história, nas finanças e no futuro dos seus clubes, né? Deixa eu explicar para vocês, então, qual que é a premissa por trás de toda essa confusão aí. A história é o seguinte: nenhum jogador pode atuar por 3 clubes diferentes na mesma temporada. Isso é proibido pela FIFA. E o Cleiton, teoricamente, estaria infringindo essa regra aí, porque jogou por Bahia, Atlético Mineiro e Vasco. Como o Vasco foi o terceiro clube que ele atuou, o Vasco deveria ser o clube punido por cada vez em que ele atuou com a camisa do clube. Acontece que isso, na prática, não se confirma, porque o Cleiton foi sim emprestado para o Bahia, jogou algumas partidas pelo Bahia, depois foi devolvido para o Atlético Mineiro, que é o clube pelo qual ele tem um vínculo contratual, chegou a ser relacionado por algumas partidas do Atlético Mineiro e depois foi emprestado para o Vasco. Acontece que apesar dele ter sido relacionado em algumas partidas do Atlético Mineiro, ele nunca chegou a jogar com a camisa do Galo nessa temporada, que é o que configuraria que ele atuou pelo Atlético Mineiro. Se o jogador fica no banco de reservas e ele não entra em campo, isso não configura que ele atuou pelo time. Ele tem que, no mínimo, estar no banco e receber um cartão amarelo. Aí ele participou ali da partida. Senão, não conta como atuação dele pelo clube. E isso aí é uma coisa completamente clara, entendeu? Tem vários precedentes no futebol brasileiro. Não é motivo de discórdia. O Cleiton não foi nem o primeiro, nem vai ser o último jogador que, mesmo estando vinculado a um clube, não chegou a atuar por ele e por isso pode jogar por um terceiro clube na temporada. Repito, não é nem o primeiro nem o último. Isso acontece à torto e à direito no futebol brasileiro. Então o Vasco ele está amparado pelo regulamento, ele está amparado aí por todo um precedente de situações e não precisa ficar nervoso. O exemplo que estão usando aí é muito didático. A questão do jogador poder ser transferido para outro time com menos de 7 jogos. Sabe essa regra, né?
Um jogador ele pode atuar até 7 partidas por um clube e ser transferido para outro time do mesmo campeonato, do Campeonato Brasileiro, né, se não tiver atingido essa marca. Todo mundo conhece essa regra. Pois bem, o jogador ficar no banco não conta. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, o Marrone. O Palmeiras quer contratar o Marrone. Se ele já jogou 6 partidas pelo Vasco, se ele jogar uma 7ª, ele não pode mais se transferir, né? Mas se ele ficar no banco, vamos supor, o Marrone com 6 jogos pelo Vasco, ele é relacionado por uma partida e fica no banco e não entra no jogo. Nesse caso, ele não estourou a cota de jogos pelo Vasco. Ele continua contando com só 6. Vai no jogo seguinte, ele fica no banco de novo, não entra, ele continua com só 6 jogos pelo Vasco. As vezes em que ele fica no banco não contam como atuações dele pelo clube. Essa mesma lógica serve nessa hora aí. Se o Cleiton ficou ali 1, 2 jogos no banco do Atlético Mineiro, mas não chegou a entrar em campo e não chegou a tomar nenhum cartão amarelo do banco, por reclamação, algo do tipo, como não aconteceu, então, para efeitos de legislação, para efeitos de regulamento, ele não atuou por aquele clube. Então, assim, não tem da onde tirar uma punição pro Vasco nisso aí, né? Essa história de que o Vasco tem que ter cautela, o Vasco tem que se posicionar, não precisa. Pode até se posicionar, parece que o presidente do Vasco já se posicionou nesse sentido, mas nem precisava. A cautela, o cuidado que o Vasco tinha que ter, foi quando contratou o atleta, né? Buscar se ele não tinha nenhum ali antecedente que pudesse prejudicar o Vasco no futuro. E até onde eu sei, isso foi feito. Essa pesquisa e essa apuração sobre a situação do jogador foi feita antes da contratação. Então o Vasco está livre de perigo. Não precisa o torcedor vascaíno ficar desesperado aí. Ah não, cara... Não, beleza, faz sentido, mas eu fico preocupado. Eu ainda fico preocupado. Essas coisas sempre acontecem com o Vasco. Eu não vou ficar relaxado enquanto não for tudo esclarecido nesse caso aí. Você quer ficar estressado, você fica. Beleza, é um direito seu, né? Tem uma parte da torcida vascaína aí que parece que não consegue ficar tranquila. Já comentei isso aqui outras vezes. Se ela vê um motivo de preocupação passando do outro lado da calçada, ela vai atravessar a rua só pra falar com aquela preocupação. Tem uma parcela aí da torcida do Vasco que tá num relacionamento abusivo com o sofrimento. Quer sofrer, não abre mão de sofrer. Então fica aí o Vasco com 44 pontos, faltando 4 partidas por disputar ainda. O torcedor vascaíno acha que o Vasco ainda pode ser rebaixado. Aí agora surge essa história aí sem pé nem cabeça. O torcedor do Vasco acha que isso pode, de alguma maneira, realmente terminar com o Vasco sendo punido. É o direito de cada um. Eu tô falando aqui pra vocês, não faz sentido e não tem por que a gente perder o sono e nem um minuto de preocupação com isso. Vai por mim. A coisa chata dessa história toda aí, se tem um ponto negativo pra gente levantar, é a imagem do Vasco aí perante o cenário do futebol brasileiro, né? Perante os seus pares aí. Porque ter a cara de pau de sequer levantar essa hipótese aí, pra mim, fere muito a imagem do Vasco. Afinal de contas, vocês imaginam o pessoal levantando aí uma hipótese dessa pra tentar tirar ponto do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo? Ninguém nem tenta, né? Nem tenta porque sabe que não vai colar. Agora, com o Vasco, aparentemente, eles acham que conseguem. Então, isso diz muito sobre como a imagem do Vasco está queimada aí no meio do futebol. Porque isso aí, com todo respeito aí ao nosso co-irmão paulista, é golpe que aplicam para a Portuguesa. Aplicaram na Portuguesa, foi ridículo e passou, porque a Portuguesa é um clube sem torcida, sem representação na CBF, acabou pagando o pato aí. Uma tremenda sacanagem, não era para ter acontecido, mas é a vida como ela é, né? Os mais fortes acabam empurrando aí muitas vezes a tora para cima dos mais fracos. O triste nisso tudo, então, é achar que o Vasco virou um fraco. Virou um fraco do futebol brasileiro, um clube que vai aceitar ser atochado dessa maneira, como foi a Portuguesa há 4 anos atrás. Não vai ser, estou falando para vocês aqui que não vai ser, seria muita incompetência do departamento jurídico, administrativo do Vasco. Realmente, se isso acontecesse, era para sério. Toda a diretoria do clube ali, do presidente até o faxineiro pedir demissão por essa vergonha, mas não vai acontecer. Eu só espero que no futuro a gente continue nesse processo aí de reerguimento da instituição Vasco da Gama, da imagem do Vasco da Gama, para que as pessoas, para que os outros clubes, né, não pensem sequer em fazer uma ameaça dessa, uma denúncia dessas, por ter certeza, a convicção de que isso nunca vai colar. Atualmente, pela imagem do Vasco, aparentemente, há quem pense que esse tipo de proposta absurda aí possa seguir em frente, possa dar em alguma coisa. Essa é a parte triste de toda essa história. Beleza? Então podem ficar tranquilos, podem ficar relaxados. O Vasco tem muitos problemas para resolver, muita coisa aí para melhorar, mas essa preocupação, esse problema aí de ser rebaixado nesse campeonato, esse problema a gente não tem mais. Pode riscar isso aí da sua listinha de preocupações, beleza?
No mais, galera, é pedido de sempre, né? Se você curtiu o vídeo aí, caiu agora pela primeira vez nesse canal, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, ligar o sininho de notificações. Isso é muito importante para o YouTube saber que você gosta do canal e você ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo por aqui. E eu estou planejando muita coisa, tem muita coisa para a gente falar, então é importante que você seja avisado, beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.